E aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje veremos o Egito Antigo. Isso mesmo, pessoal. O Egito Antigo foi uma civilização importante para a história do mundo, porque através do Egito, dessa civilização, aprendemos várias coisas interessantes sobre a humanidade antiga, sobre o passado humano, sobre os desenvolvimentos, da agricultura, das organizações das cidades, dos estados, isso mesmo. Então o Egito, ele é importante por isso. Geralmente quando falamos em Egito, o que vem na nossa cabeça são os faraós, são as pirâmides, os templos. E uma coisa também que é fundamental para a formação dessa civilização, que é o rio Nilo. Isso mesmo. Praticamente eu não sou meio perito nessa área, mas eu diria que sem o rio Nilo não existiria o Egito. Isso mesmo. Porque o Egito ele vai surgir exatamente nas margens do rio Nilo. O rio Nilo é um rio bastante importante no continente africano. Isso mesmo, o Egito fica localizado na África, no continente africano. E o rio Nilo é um rio que percorre 6.000 quilômetros, se eu não me engano. É isso mesmo, 6.000 quilômetros. É um dos maiores rios do mundo, isso mesmo. Então tá fácil essa parte, A parte geográfica, vocês sabem que o Egito, a civilização egípcia, ela se desenvolveu às margens do rio Nilo, localizado no continente africano. Esse é um dos principais rios da história do mundo, do mundo na verdade, e que ao longo desse rio, desse maravilhoso rio, o rio Nilo, vão surgir várias tribos, vários clãs. Vai ser mais ou menos assim um processo da formação do Império Egípcio. Estamos falando agora do período pré-dinástico. Esse período pré-dinástico é o período que antecede a formação da sociedade egípcia, que é o período da sedentarização dos povos. Vocês lembram, que na antiguidade, bem lá ainda no tempo da pré-história, os povos eram praticamente nômades. Eles foram passando por um processo que não precisava mais estar andando de uma região para outra, e ocorreu esse processo chamado de sedentarização, que é quando o ser humano vai ficar unicamente em um lugar, somente num lugar, porque ele vai ter as práticas da agricultura, ele já vai saber essas práticas da plantação, a criação do gado, das cabras, dos bois, das vacas, enfim. O ser humano vai aprender todo esse sistema que é necessário para a sobrevivência do ser humano. E a partir desse processo de sedentarização vão surgir os clãs. Isso mesmo. Os clãs são pessoas que têm um grau de parentesco e as relações são através desse grau de parentesco. Então, é como se fosse uma família, os clãs. Estou explicando um pouco do Egito Antigo, bem antes mesmo da formação da sociedade egípcia. Então, essa galera, os clãs, foi a primeira forma de organização do pessoal, os clãs, que era as relações através do grau de parentesco. Era como sempre foi, os mais velhos tinham o cuidado desse povo, tinha a missão de cuidar desse povo, os mais fortes, para evitar com que inimigos atacassem esses povos. Então, os clãs foram as primeiras formas de organização desse período aí dito o pré-dinástico, ou seja, antes da formação das dinastias egípcias. E a galera desse tempo, do tempo dos clãs, das famílias, essa galera só fazia parte da agricultura, aquela plantação, porque é o início do processo da sedentarização. Aí, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, esses clãs vão se desenvolver. Carros. Não existia no Egito os carros. Enfim, esse pessoal vai se desenvolver, Os clãs vão se desenvolver e vão se tornar em tribos. Essas tribos eram maiores, isso mesmo. E é aí que vai surgir, como essas tribos são maiores, lá no Egito elas ganharam o nome de nomos, isso mesmo.
Os nomos são as tribos maiores. E o trabalho dessas tribos era um trabalho coletivo. Foi nesse período que começaram algumas obras importantes para levar a água do rio Nilo para outros lugares que não existiam água. Isso mesmo, como se fosse um processo de transposição aí. Temos aqui a transposição do Rio São Francisco no Rio Nilo há quase 3 mil anos atrás, né? O pessoal já fazia isso já no Egito, na Mesopotâmia e em outras civilizações antigas. Obviamente, se tem várias pessoas trabalhando, né, nos nomos, as tribos maiores, obviamente que ia chegar um momento que ia precisar de alguém para comandar esses nomos. As pessoas que ficaram responsáveis para comandar esses nomos foram exatamente os nomarcas. Olha aí, os nomarcas, isso mesmo. Com o crescimento da agricultura, né, das práticas agrárias, né, o Egito vai começar a se formar exatamente nesse período. Porque vão surgir 2 reinos. Com a unificação, né, dos nomarcas de algumas regiões, vão surgir 2 reinos. Uma no Baixo Egito, tá aí na imagem para vocês verem, e o outro reino no Alto Egito. Aí é interessante porque no mapa, né, o Baixo Egito está lá em cima e o Alto Egito está embaixo. Mas sabe por que é Alto e Baixo Egito? É porque a região do Baixo Egito é uma região baixa. Óbvio, né? E a região do Alto Egito é uma região de montanhas, é uma região alta. Do Alto Egito, pessoal. A região do Baixo Egito é a região baixa. A região do Alto Egito é a região de montanhas. E um fator que vai ajudar exatamente os egípcios a não serem invadidos, né? Porque no Império Romano teve invasões, no Império Grego, né? Um dos fatores que vai beneficiar os egípcios são porque o Egito ele se formou nas margens, como eu já falei, nas margens do Rio Nilo. E para o lado tinha um deserto, para o outro tinha outro deserto e lá embaixo tinha um deserto. Então estava na região perfeita para o crescimento de uma sociedade. O que era que ocorria, pessoal? O Rio Nilo é um rio, né, que entre julho e outubro tem uma cheia. Ele enche, né? Depois, quando ele seca um pouquinho, abaixa o nível um pouco, essa região que ficou cheia de água, né, tem alguns produtos que ajudam na fertilidade. Então foi isso que fez com que os egípcios se adequassem, né, às cheias e às secas do Rio Nilo. E ali surgiu uma grande sociedade poderosa, uma civilização poderosa. E eu falei para vocês que o Alto e o Baixo Egito são 2 reinos que ainda não são unificados. O processo da unificação desses reinos vai ocorrer já, que eu vou explicar para vocês. O processo da unificação vai ocorrer no ano 3200 a.C., isso mesmo, antes do nascimento de Cristo. O rei do Alto Egito, Menes, porque o Alto Egito é uma região maior, gente, uma região maior. Então, vocês viram aí no mapa. Ele vai conseguir unificar os 2 reinos, o reino do Baixo e do Alto Egito. E ele vai se tornar o primeiro faraó. O Menes vai se tornar o primeiro faraó. Faraó significa casa grande, é o cara que comanda toda a região do Egito. Então, ao longo, né, de 3 mil anos, mais ou menos, que foi o que durou o Império Egípcio, passaram mais ou menos 31 dinastias. Dinastias significa dizer que foram 31, né, clãs ou tribos ou famílias diferentes no poder. Isso mesmo, pessoal, é muita gente ao longo de 3 mil anos. Então, Menes foi o primeiro faraó. O faraó é o cara que comanda o Egito, a região do Egito inteira. Aí a era das dinastias, né? Eu expliquei para vocês um pouquinho do período pré-dinástico, ou seja, o período antes da formação do Egito. E agora eu estou explicando um pouquinho, vou explicar um pouquinho para a aula não ficar muito extensa, né? Um pouquinho como foi esse período aí conhecido como o período das dinastias. Bom, vocês precisam entender que os faraós eram pessoas que queriam demonstrar poder.
E poder também significa ter riqueza, ter terras. E essa galera, gente, queria levar a sua riqueza até para a vida pós-morte. Isso mesmo. As pirâmides nada mais é do que uma tumba gigante. Isso mesmo. Acho que vocês já andaram no cemitério, quem nunca andou sabe que lá tem catatumbas, tem covas, pronto. A pirâmide, muitas delas, né, eram feitas para enterrar os faraós. Isso mesmo, o faraó dizia, ó, quando eu morrer... Não, assim, ele estava vivo e ele estava fazendo a sua própria... pedindo, né, para os servos, os escravos fazerem aí as suas próprias catatumbas, que eram as pirâmides enormes. E lá nas pirâmides tinham os seus tesouros iriam, né, junto com ele, com o faraó que morresse. Alguns membros das famílias também eram enterrados, né, nas pirâmides. Então é uma era interessante, porque o poder, né, ele vai além da vida, vai até para a morte, né? Até na morte os faraós queriam demonstrar o poder com a riqueza, mostrar sua riqueza na morte. E era esse um processo interessante. Agora vamos analisar um pouco a linha do tempo dessa civilização. Isso mesmo. Bom, a linha do tempo se divide em 3 períodos. É o período do Antigo Egito, do Antigo Império, do Antigo Império, que vai do ano 3200 a.C. a 2300 a.C. Daí temos o início do Médio Império, isso mesmo, que vai do ano 2300 a.C. a 1500 a.C. E o período do Novo Império, que vai de 1500 a.C. a 525 a.C. Então, antes mesmo, né, da formação dessa nova sociedade, desse novo pensamento humano que vem com o nascimento de Cristo, o Império Egípcio já tinha acabado, né? Infelizmente. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos ver um pouquinho mais agora sobre o Egito Antigo. Durante o Médio Império, um povo ali originário da Turquia, os Hyksos, vão invadir o Egito e vão ficar lá por 2 séculos. Isso mesmo. Por 2 séculos, isso mesmo. 200 anos. Aí os egípcios já tinham uma organização militar, né? Conseguiram se organizar e expulsar esses povos. Depois da expulsão desses povos, aí o Egito criou uma nova política de expansão. Eles expandiram o Império Egípcio. O Egito ficou conhecido por fazer comércio, né, com o Oriente, com algumas regiões importantes ali do Oriente Médio, e aí vai crescer os olhos de inimigos, né? Isso mesmo, os inimigos vão ficar, olha aí, mas tem um jeito de invadir o Egito. O jeito que tinha era vir pelo Oriente Médio. Só que os egípcios estavam preparados para isso. Entendeu, pessoal? É só uma explicaçãozinha, né? Que o Egito também não foi algo perfeito, que não teve invasões, sim, teve invasões, teve guerras. Isso mesmo, tem vários filmes, né, que podem retratar isso. E eu posso deixar para vocês aí na descrição alguns filmes que falam sobre o Egito. E acho que vocês podem gostar. E como teve muitas invasões, né, no Egito, aí os faraós tinham que aumentar os impostos para manter o exército, né? Então aí nesse período também do Médio Império vão existir várias revoltas contra os faraós, e é interessante. Os faraós depois vão ser invadidos pelos assírios, que são outros povos importantes ali, pelos os persas, isso mesmo, ali onde era o país do Irã, mais ou menos. E depois, no ano 30 a.C., vai se tornar uma província dos romanos. Isso mesmo, o Império Romano vai ser um dos maiores impérios do mundo e o Egito vai se tornar parte do Império Romano. E agora eu vou explicar, para terminar o nosso vídeo de hoje, como era organizado a sociedade egípcia. Era mais ou menos assim, pessoal. No topo da pirâmide social estava lá o faraó, isso mesmo, o faraó. Abaixo do faraó estavam os vizires, vizir,
Vizir é o ministro, né, do Estado, é como se fosse o conselheiro do faraó. Então os vizires, né, que eram dois, geralmente eram dois conselheiros do faraó, e vinham abaixo do faraó na linha da organização social do Egito. Só que eles entram na parte dos nobres, né, e dos sacerdotes, isso mesmo. O Egito era uma região, uma civilização muito religiosa, isso mesmo. Quase tudo era à base dos deuses. Era uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses, né? E eu posso depois trazer um vídeo interessante. Vou deixar um vídeo interessante falando sobre como eram, né, os deuses egípcios. Vocês podem olhar depois. E depois vocês viram que vem o faraó em cima, os nobres embaixo e os sacerdotes. Em seguida, os soldados. Depois os escribas. Os escribas é o pessoal que fazia aquelas escritas, né, interessantes dos egípcios. Os comerciantes, depois dos comerciantes, os artesãos, é porque é muita gente, pessoal. E os camponeses, e por último, né, embaixo, os escravos. Tá aí para vocês na imagem, vocês estão vendo aí na imagem como era a organização social do Egito. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.